Olá, signo de Gêmeos, sejam muito bem-vindos. Como é que vocês estão, geminianos? Se você caiu aqui de paraquedas, está chegando por aqui agora, meu nome é Letícia, sou oraculista, psicoterapeuta ancestral e mentora. Geminianos, hoje eu estou aqui para trazer uma mensagem atemporal para você. Ou seja, está valendo a qualquer momento que chegar para os seus próximos 7 dias, podendo se estender para os próximos 30 dias também, devido à profundidade das consciências que muitas vezes eu acabo acessando aqui, tá? Quero convidar vocês para uma troca justa e equilibrada. Deixa a sua curtida, comenta aí de que cidade, estado ou país você está me vendo, caso você esteja chegando por aqui agora. Se você já estava por aqui, deixa aí o emojizinho do seu signo para eu saber que você está por aqui. Lembrando, né, pessoal, que é uma tiragem coletiva, ou seja, nem tudo que eu falar aqui vai ressoar na sua energia. Pode ser que a leitura inteira não ressoe. Isso é muito mais comum do que possa parecer. Por isso, a importância de você assistir também os signos de aspectos fortes no seu mapa, como Lua, Ascendente, onde você tem Plutão, Mercúrio, Vênus, tá joia? E aí fica já aqui, né, a importância para quem nunca fez fazer um mapa astral, né, gente? Pagar um profissional, honrar o conhecimento desses profissionais também. Parem de ficar buscando só coisas gratuitas na internet, muitas vezes informações que não são fidedignas, tá? Então, cuidado. Sei nem por que que eu falei isso, é a primeira vez que eu estou falando, talvez tenha alguém aqui que precisa dessa orientação. Eu vou pedir licença aqui para acessar a energia de vocês, vou trazer uma mensagem inicial com as cartas do Caminho Sagrado da James Santos. Vamos ver depois como se conecta com o oráculo das sementes e também com as cartas, tá? Gêmeos. Ah, pessoal, na descrição tem várias outras informações, tem um link, caso a sua energia ressoe com a minha e você queira agendar uma consulta particular. Eu abro pouquíssimas vagas durante o mês, porque eu tenho outros projetos profissionais que eu também estou à frente, tá? Já caiu aqui a carta para vocês. Carta número 20, contar os golpes, vitória. Ah, deixa eu falar uma coisa também, né? Antes que chegue algum desavisado de plantão aqui, gente, a minha mão, ela não tá suja não, tá? Isso aqui é tinta de genitapo. Eu Enfim, estou nesse movimento de resgate e retomada da minha ancestralidade, né? E da minha identidade. Então, estou esclarecendo porque sempre pode aparecer alguém aí, né? Que, enfim, que tem bastante tempo e energia para ficar dizendo coisas desagradáveis, mas eu sei que não é o caso de 99,9% de que estão aqui se conectando com esse vídeo. Vamos ver aqui, então, contar os golpes, vitória. Uma mensagem, uma carta muito boa, né? Já para início aqui de leitura. Vamos lá, gêmeos. Se você tirou a carta de contar os golpes, o grito de guerra foi lançado ao ar e a vitória está assegurada. Você está instado a perceber que está bem perto de alcançar uma vitória pessoal. Talvez você tenha conseguido enfrentar um antigo desafio ou vencido um adversário. Portanto, chegou a hora de partilhar sua vitória com outros. Não importa se a vitória é de natureza espiritual ou material, como, por exemplo, ganhar na loteria. Você deve honrar este momento e dar graças por esta bênção. Contar os golpes representa o sucesso do movimento de avanço e o reconhecimento da ação correta. Você tem sido honesto com você mesmo e está recebendo uma recompensa por não ter se desviado do caminho sagrado. Parabéns! A vitória é doce, mas é mais doce ainda
quando os troféus são repartidos com aqueles que você ama. Partilhe a alegria deste golpe com todos aqueles que querem ver você vencedor. Lembre-se, os guerreiros que contavam os golpes sempre cuidavam dos viúvos, idosos e fracos. As vitórias materiais compartilhadas proporcionam mais honra ainda. E todos aqueles que se dispuseram a servir e ajudar receberão, como prêmio, mais uma pena em seu cocar. Que lindo, Renos! Eu posso estar falando aqui, eu senti muito forte, claro, nesse fim aqui, com filhos de Oxóssi, né? Pessoas que têm aí conexão com caboclos da religião Umbanda, né? Inambás ou pena branca, estou sentindo muito forte aqui. Então, olha só, vamos lá, né? Aqui fala sobre contar os golpes. Porém, eu quero trazer aqui um ponto de vista meu, tá? E como eu sempre tenho falado, os meus pontos de vista não são verdades absolutas. São pontos de vistas que eu fui criando a partir de tudo que eu já vivi, da minha criação, educação, experiências, conhecimentos, tombos, erros, fracassos, acertos, enfim. Quando essa carta fala sobre contar os golpes, vitória, não é sobre você sair contando para as pessoas algo que está dando certo e que você esteja ainda fazendo, tá? Eu sinto que aqui, até pelo que trouxe ali na reflexão, fala sobre você dividir uma vitória que você já alcançou. E por que é que eu estou falando isso? Porque eu mesma já passei por várias situações, gente, de abrir o bocão, né? E contar coisas, projetos, sonhos, algo que eu estava ainda, sabe, desenrolando, algo que eu ainda ia fazer, algo que eu estava no meio do caminho, e aí quando eu chegava lá nos finalmente, dava ruim. Eu não alcançava um resultado bacana. Infelizmente, eu tive que aprender pela dor. Talvez tenha algum geminiano aqui que meio que acessa essa energia ainda de vez em quando, ainda mais que Gêmeos é o signo da comunicação, né? De abrir o botão antes da hora que precisa abrir, né? E aí aqui a carta ela vem trazendo esse lembrete de assim, olha, quando você alcançar a vitória, e ali eu dou até o exemplo, né? Ganhou numa loteria, você já ganhou na loteria. Então, como seria você dividir isso com, não está dizendo ali, né, dividir o prêmio, né, gente? Mas de que forma você conseguiria partilhar essa vitória com os que você mais ama, né? E aí, claro, adaptem para a realidade, são muitas pessoas, muitas energias, sabe? Então, eu sinto que ao mesmo tempo que é um lembrete, que pode ter pessoas aqui que já alcançou alguma coisa, mas está num lugar de receio. Mas será que eu faço mesmo? Será que eu vou lá e ofereço? Será que eu vou lá e tal? Como pode ter pessoas aqui que precisam desse lembrete de que assim, ó, contar os golpes é somente quando alcançar a vitória. Se você está no meio do caminho, ainda está desenrolando, está desenvolvendo um projeto, né? Não chegou ainda a ter o resultado, zíper na boca, ok? Eu vou trazer aqui o oráculo das sementes, que eu tenho apresentado aos poucos para vocês. Esse é um oráculo que não existe em lugar nenhum, foi eu que canalizei. Foram 8 anos de gestação, foi meu filho que foi trazendo as sementes. Aqui onde eu moro tinha a árvore dessas sementes, hoje em dia não tem mais.
Eu fui guardando, guardando, não sei por que que eu fui guardando, né? Ele tinha 4 aninhos, hoje ele tem 12. E aí, quando foi no começo desse ano, me veio, assim, vários insights e intuições dentro dos processos que eu faço, que essas sementes, elas tinham mensagens. Não era por um acaso que eu estava juntando um tanto de semente. Então, eu fui aos poucos compreendendo e canalizando. Hoje está aqui, é uma sabedoria ancestral. Muitos povos originários africanos e indígenas utilizavam e ainda utilizam oráculos de sementes. Qualquer dia eu vou me planejar para gravar um vídeo para contar para vocês sobre essa sabedoria ancestral e como que esses povos se conectam com as sementes. Mas vamos lá agora para ver como é que se conecta aqui. Respira, tá? Porque as sementes trazem mensagens realmente das profundezas da sua alma, da nossa alma, que às vezes a gente não tinha conectado ainda os pontos, tá? Então, apenas abra seu coração, se permita, aproveita enquanto eu estou disponibilizando a leitura com as sementes gratuitamente aqui no YouTube de uma forma tão expansiva. E é isso. Vamos lá? Gêmeos. Vou colocar aqui, Gêmeos. Vou respirando, abrindo o coração, se permitindo se conectar com a energia das sementes. Uau! A posição que as sementes fizeram aqui é literalmente de uma flecha. É que eu não posso virar para vocês, senão as sementes vão se movimentar. Mas ela está apontando uma flecha para lá, aqui no meu lado, lado direito. Então, se você tivesse de frente, seria para o seu lado direito. Uma flecha. Literalmente aqui tem filhos de Oxóssi, pessoas que se conectam aí, ou são até descendentes muito próximos mesmo de indígenas, netos, bisnetos, talvez até pessoas que são indígenas mesmo, ou filhos aí de indígenas. Primeira semente que caiu aqui para vocês, número 22, o número mestre, desapego. Então, aqui eu estou me conectando com geminianos que realmente está iniciando aí, ouvindo mesmo de um processo de soltar, de desapegar. E desapegar do quê? Olha só, semente número 7 da sombra. Então, aqui eu sinto que eu me conecto com pessoas que já têm um certo nível de consciência, pessoas que já estão trabalhando as próprias sombras, ou pessoas que começaram a ter mais consciência sobre a importância de fazer esse trabalho de sombras, que na verdade nada mais é do que olhar para essas partes nossa que muitas vezes, quando estávamos inconscientes, a gente não queria olhar por conta de ego, né? O próprio ego em desequilíbrio é uma sombra, né? A gente não pode querer exterminar, como infelizmente muitas pessoas colocam isso, o ego, né? Como se fosse um vilão. Gente, se eu não tivesse um ego bem harmonizado com todas as partes que me compõem, eu não abriria uma câmera para gravar vídeo, porque precisa ter um ego para vir abrir a câmera e colocar a minha imagem e me permitir ser julgado, ser criticado, né? Principalmente aqui, como uma pessoa nessa plataforma trazendo esse tipo de leitura, né? Até esse fato de eu estar com a minha mão pintada
O quanto que eu estou me colocando aqui para ser julgada, criticada, mas eu não estou nem aí, porque não é sobre o que o outro fala de mim. O que qualquer pessoa fale de mim não é sobre mim, é sobre a pessoa, né? E aqui a gente tem, né, o sangue e o pólen. Eu sinto que tem muitos geminianos aqui, literalmente fazendo um trabalho de sangue, um trabalho de sangue, olha, gente, o que é isso? Um trabalho de sombras em relação a familiares de sangue. Era isso que eu ia falar. Nossa, coisa. Tem pessoas aqui que estão literalmente assim, soltando amarras, emaranhados. Sabe aquelas coisas, frases que fica rodando? Às vezes tem geminianos aqui que tem uma família muito preconceituosa, que ainda são pessoas de uma outra época, às vezes mais velhos, pessoas que não acessaram tudo que você acessou e é a consciência deles, né? Sem julgamento. Então, eu sinto que aqui, e a gente olha confirmando, né? Temos aqui raiz, literalmente muitos de vocês fazendo esse trabalho de sombras. E olha só que interessante, a semente do desapego com o pólen me fala sobre geminianos até nesse movimento de falar menos coisas com familiares e conecta com essa carta aqui, né, do contar os golpes. É como se vocês estivessem literalmente acessando essa consciência de que tem coisas que não vale a pena contar para alguns parentes né, alguns parentes de sangue, não vale a pena. Então, aqui tem um trabalho mesmo que vocês estão dedicados, e se você não está fazendo isso, esse é o chamado. Provavelmente aqui tem geminianos que tem muito essa coisa de uma honra muito grande à família e não consegue guardar as coisas para si porque acha que não é capaz. É minha prima, é meu irmão, é minha irmã. Gente, tem coisas que a gente não vai falar nem para a mãe, nem para o pai. Dependendo dos acordos de alma que a gente tem, a gente só vai abrir a boca na hora que foi lá e realizou, aconteceu, chegou, sabe? Mas enquanto estiver no processo, ó, bico fechado. E eu falo de experiência própria, várias situações, tá? Aqui a gente, o que eu vejo, tem muito um pedido aqui para que você realmente, ó, venha para esse lugar de silêncio, tá? Tem essa energia aqui, porque quando você consegue silenciar, você ouve mais a sua intuição, tá? Você se conecta com aquilo que faz bem para você, com situações, não são situações. É como se você fosse para um lugar muito de amor próprio, sabe? Você consegue ter, uma visão da sua vida e perceber que realmente tem coisas que é só aqui no seu centro que se resolve, você vindo para esse lugar do silêncio. E aí, quando você aceita essa medicina do silêncio, que para geminianos é um desafio, né? Vocês são o signo do zodíaco da comunicação, porém, contudo, entretanto, né? Estamos aqui para desenvolver todas as habilidades, né? De todos os signos. É claro que a gente tem a nossa essência principal. Porém, contudo, entretanto, o que se pede neste momento da sua vida é para que você trabalhe essa medicina do silêncio, tá? Para que você aceite. Às vezes é só uma fase, é só um ciclo, até você alcançar um objetivo, talvez uma meta, um sonho muito importante para você. Então, nada dura para sempre, né? Então, como seria a gente aceitar os ciclos e as fases de uma maneira mais harmônica, né? Como as próprias estações, né? Então a gente precisa estar nesse orar e vigiar o tempo todo para a gente não cair naquele lugar
de uma pessoa reclamona que quando tá frio, tá reclamando do frio, quando tá calor, tá reclamando do calor, quando tá no outono, tá reclamando da sujeira das folhas, quando tá na primavera, tá reclamando que tem muita flor no chão. Gente, não dá, né? O universo não tem como ajudar se a gente entra numa energia dessa, a gente só reclama, tudo tá ruim, sabe? Então, enfim, nem sei por que saiu isso aqui, mas deve ser para alguém. Mas o que as sementes trazem aqui é que quando você aceita esse momento que você precisa silenciar um pouco mais, você começa a abrir um portal de expansão muito potente na sua vida, tá? A gente tem aqui, olha, portal e expansão. Que portal é esse, Letícia? Você entra literalmente num caminho de equilíbrio do seu feminino e do seu masculino. Por quê? Porque a gente tem aqui a energia do fogo, que representa a energia masculina, e a água, que representa a energia feminina. E no meio do fogo e da água, a gente tem a lua. Então, aqui, provavelmente, eu estou falando com geminianas, geminianos, que são bruxas, bruxos, pessoas muito conectadas com a energia da lua já mesmo, com essa questão de utilizar, inclusive, os ciclos da lua para fazer seus rituais, né? Gente, que lindo, que lindo. Esse é o próximo portal que você tá para atravessar, gêmeos. Esse é o próximo portal. O portal de fato equilibrar as energias, não somente em relação feminino e masculino que vem de pai e mãe, mas é essa conexão, inclusive, com os elementos, né? Água e fogo, né? E o fogo representa a espiritualidade. A água representa o nosso emocional. Então, aqui você começa a atravessar um portal de realmente conseguir harmonizar a sua espiritualidade, o seu emocional. Talvez tem geminianos aqui que meio que as coisas davam uma misturada, às vezes pode estar falando de alguns de vocês que devido a uma certa desarmonia emocional, você acabava também baixando sua vibração e dava uma desconectada da espiritualidade, sabe? Ou pode ser o inverso, geminianos que acontecia algo na vida espiritual e bagunçava tudo emocional, tá? Então aqui me fala sobre quando você vai literalmente seguindo essa flecha aqui, né, nesse trabalho de sombra, desapego das questões ali familiares, crenças limitantes, vai deixando cada um com o seu, como a gente aprende na constelação familiar, né? Eu sou consteladora sistêmica familiar xamânica também, não estou com a agenda aberta no momento, se eu vier abrir eu aviso vocês. Mas a gente aprende o quê? Eu deixo com o outro o que pertence ao outro e fico com apenas o que é meu. E isso é desapego, isso é soltar, isso é de tirar 500 quilos das nossas costas. E às vezes a gente está carregando tanta coisa, e aí o corpo físico está trazendo sinais, e a gente está achando que é só porque não faz atividade física, e às vezes não é. Às vezes é isso, é se preocupar tanto com o que o pai, a mãe, enfim, os familiares vão pensar, vão falar, gente, isso é um peso energético muito grande. Muito grande. Então, aqui, se vocês seguem nesse caminho, nesse movimento, vocês abrem um portal de expansão, tá? E de equilíbrio, harmonia entre sua vida emocional e sua vida espiritual. Uma vida onde a pessoa consegue ter mais harmonia com suas emoções, né, gente? E isso se conecta com a espiritualidade, é muito divino, né? Porque não é qualquer ventinho mais que vai te derrubar, certo? Vou deixar aqui no cantinho, caso, né, eu precise acessar aqui. Eu vou agora trazer o baralho cigano, vou pedindo licença aqui a Santa Sara Kali, a todos os ciganos. Na verdade, não, tá, gente? Não é o baralho cigano, é o baralho de Exu. Essa energia veio muito forte, até na hora que eu senti vontade de colocar essa camiseta aqui com essa caveira, senti muito forte a energia aqui dos guardiões, né?
Vamos ver o que o baralho de Exu traz aqui para vocês. Barulhei. Salve as forças dos guardiões que fazem parte da minha família ancestral espiritual. Salve as forças dos guardiões que fazem parte da família ancestral espiritual de cada geminiano que está conectado aqui com esta leitura, com essa mensagem. Vamos ver o que vem? Gêmeos. Eram 3 cartas aqui, tá? Vou aceitar. O cão. 4 cartas, na verdade. A pulseira de ouro. Hum. A âncora. O véu de noiva. No fundo do deck, novamente aqui temos a energia da lua, literalmente bruxas e bruxos aqui nessa leitura, magos e magas, né? Pessoas conectadas com a lua, pessoas realmente muito emocionais, talvez que tenha até lua no mapa, signos de água, literalmente. Olha só, o que que a gente tem aqui? Os guardiões vêm trazendo aqui uma mensagem para vocês que neste momento vocês estão recebendo a ajuda de um guardião, literalmente, tá? Então não foi à toa que eu senti essa energia forte, quis até colocar aqui essa camiseta e pode estar falando, inclusive, sim, de um guardião Exu Caveira, Exu João Caveira, da linha aí, né, dos caveiras, tá? E aí, o que que ele está trazendo aqui? Tem uma energia aqui sobre relacionamento amoroso, tá? Eles falam aqui que neste momento vocês estão passando até por um período de serem testados na estabilidade emocional dentro da área afetiva, amorosa. Pode ser que tenha alguns de vocês que foram pedidos em namoro, noivado, ou casamento, que começaram um relacionamento ou reataram um relacionamento há pouco tempo, tá? E aí o que acontece? Vocês, essa carta da Lua no fundo do deck com a carta da âncora, ela traz essa questão de testes sobre estabilidade emocional, porque a carta da Lua fala sobre emoções, né? E a carta da âncora é sobre estabilidade, tá? Então, vocês provavelmente, se já não estão passando, fiquem de anteninhas ligadas aí sobre o que vai acontecendo, o que está acontecendo na vida amorosa de vocês, tá? Aqui tá muito claro sobre ser algo na parte de relacionamentos afetivos, tá? Pode ser, inclusive, que alguns de vocês possam ainda ser pedidos em namoro, em casamento, tá? De qualquer forma, aqui fala sobre vocês serem testados, no emocional. E aí, se a gente conectar essa mensagem do guardião que apareceu aqui, né, com essa mensagem inicial, eu sinto no campo de vocês que é como se o teste ele viesse em que sentido? Vamos ver se Gêmeos vai reagir da mesma forma que anteriormente ele reagiu. Vamos ver, eu sinto, eu até estou ouvindo aqui a espiritualidade falando assim, que esse teste ele está muito ligado a ver se você vai continuar sendo uma pessoa muito emocionada. Não que seja errado, não é isso. Mas lembra o que saiu nas sementes do seu portal de equilíbrio entre feminino e masculino, que também fala sobre emoções
mas também traz para esse lugar da razão, que é o masculino. Então, na questão aqui da mensagem dos guardiões, o teste que você vai passar é literalmente sobre se você está conseguindo manter esse equilíbrio, trazer para esse novo momento, dentro desse novo ciclo, com essa pessoa que já chegou na sua vida há pouco tempo, ou que vocês estão se conhecendo, ou que vai chegar, tá? Então, é um teste literalmente para ver se você está conseguindo saber ser emocionada na hora que precisa ser emocionada, mas também ser racional na hora que precisa ser racional. Porque a vida, né, gente, ela não é sobre você escolher um lado, não é sobre você só seguir o coração, mas também não é só sobre seguir a razão. Lembrando que é o meu ponto de vista, não é uma verdade absoluta, mas eu cheguei nessa conclusão depois de tantas e tantas situações desastrosas na minha vida, mas também de muitos recomeços, como uma boa escorpiana que sou. Para mim, a vida é sobre a gente aprender a fazer essa dança cósmica, que é ter a sabedoria de quando acessar aqui o meu feminino, mas ter a sabedoria de quando acessar uma energia mais masculina, a sabedoria de quando ser mais intuitiva, né, emocionada, mas ter a sabedoria de voltar para a praticidade, para a objetividade, para o foco, para a razão, sabe? A coisa da linha reta, bem masculina. Então, para mim, né, assim, partilhando com vocês, vocês vão meio que passar por esse teste para ver se vocês estão aprendendo essa dança cósmica, ou se vocês estão muito mais na lua, só emoção, só chora, tipo, muito assim, uma criança quando acaba de receber um presente de Dia das Crianças, sabe? Fica aquela emocionada e não consegue se conter, enfim, é muita energia dispersada. Eu sinto isso, sabe? Vamos ver o que é mais aqui com as cartas de fora. E mais para gêmeos? E mais? Deixando ir, olha só, mais uma carta confirmando aqui literalmente o desapego. Olha, o orgulho. Então vocês estão desapegando aí de uma parte orgulhosa de vocês. Casa, literalmente, confirmação em cima de confirmação. Soltando aí, literalmente, um certo orgulho que talvez você carregava em ficar contando tudo para os seus parentes. Gente, que loucura isso. Tipo assim, parece que eu vejo aqui alguns geminianos, tipo, qualquer coisa já ligava, mãe, o pai, ou para uma irmã, ou uma prima, ou uma sobrinha, ou enfim, alguém que você considerava muito assim, pode estar falando de amigo, amiga, como se fosse da sua família, sim, né? Por exemplo, né, um irmão de alma, uma irmã de alma. Olha aqui, ela está segurando, é uma concha, mas me remete muito até você, qualquer coisa, você já pegava o celular, mandava mensagem, ficava contando as coisas, só que vocês estão soltando isso, vocês aprenderam, né? Vocês estão aprendendo, né? Estão aprendendo a passar o zíper na boca, deixando ir. É isso mesmo, gente. Parabéns, literalmente, como aquela carta ali inicial trouxe. Parabéns, você está fazendo um bom trabalho. Diga o que você quer dizer. Hum. Tire suas máscaras. No fundo do deck, consciência da vítima. Vamos ver aqui. Diga o que você quer dizer. Tire as máscaras, consciência da vítima. Tá. Talvez tenha alguns de vocês aqui que querem ter algum tipo de conversa com alguém, sabe? Olha só essa carta. Só que meio que você está evitando.
evitando e se escondendo numa máscara, literalmente. Porque, gente, eu não estou inventando, é o que saiu aqui. Tire suas máscaras. Tire sua máscara. Tenha coragem de ir conversar com quem você está, com algo preso aí que você precisa conversar. E aqui, olha, consciência de vítima, talvez você não percebeu que você entrou nesse lugar novamente, sabe? Consciência de vítima, alma gêmea, tristeza, criança interior, beleza. Para alguns de vocês aqui, pode estar falando de vocês precisando ter uma conversa com alguém que vocês sentiam ser uma alma gêmea. Pode estar falando de pessoas dentro de um relacionamento, mas não necessariamente um relacionamento afetivo, tá? Hum, Então, né? Isso, gente. Muito sobre relacionamentos, essa leitura de vocês. Conselho final aqui para Gêmeos. Eram duas cartas, eu não vou aceitar, eu quero apenas uma carta. Dar-nos pensamentos encorajadores. Alex, abraço. Aqui está um grande abraço para vocês. Eu vou ler a mensagem, tá? Conselho final. Um admirador secreto está apenas esperando por um abraço seu. Trata-se de um indivíduo digno e amoroso, que retribuirá 10 vezes o seu afeto. Alex Abraço sugere que você seja ainda mais agradável e dê um grande abraço nessa pessoa. Dessa forma, você atrairá esse ser adorável. Certifique-se de pedir permissão antes, perguntando: posso lhe dar um abraço? Se a outra pessoa disser sim, abrace-a como se você fosse a Madame Dora, oferecendo conforto, segurança e reafirmação, mas sem insinuações amorosas. Sabe o que eu sinto aqui, gente? Tem alguns de vocês aqui, ou pode ser muito específico para uma pessoa, que aconteceu alguma situação, provavelmente uma pessoa até que você considerava ser um amigo, uma amiga, e até conectando aqui com as cartas do baralho de Chu, é uma situação que mexeu muito com a sua parte de estabilidade emocional, né? Talvez mexeu com alguma parte de orgulho, mas você ainda não estava muito numa energia de desapego. Não, pelo contrário, você acabou entrando nesse lugar da consciência de vítima, né? E meio que essa carta aqui, eu sinto uma energia assim, você acabou se escondendo, ficando aí na sua e simplesmente deixando a situação rolar, sabe? Só que essa carta do Alex Abraço me fala sobre ser uma pessoa que ela é uma pessoa que você tem muito afeto e é uma pessoa que também te admira, porque aqui fala, é um admirador secreto. Então, tem coisas, né, que não vale a pena levar tão longe, tão distante. É, se existe uma ressonância, se existe esse afeto entre duas pessoas, por que não uma reconexão? Por que não ter uma conversa? Por que não? Por que não sair desse lugar de vítima, né? Por que não tirar essas máscaras? Por quê, né? Será que ainda tem uma parte de orgulho,
uma sombra de ainda estar apegado numa parte emocional que na verdade já nem faz parte do seu aqui e agora, tá lá no passado, sabe? Adaptem para a realidade de vocês, tá? São muitas pessoas, muitas energias, o punhal, espiritualidade maior, a poltrona. Aqui pode estar falando, inclusive, de algum de vocês, ou você ou essa pessoa, vocês, no momento que aconteceu algum fato, vocês estarem com depressão, ou ter acontecido algum tipo de fofoca, sabe? E pode ter tido, inclusive, interferências espirituais que acabou levando vocês para um lugar de se afastar. E aí você acabou decidindo e definindo, assim, não quero mais conversa, cada um fica na sua agora. Só que aqui as cartas trazem, né? Se você sente nesse momento que essa leitura ela tá conversando com você, aqui pede para que você tire essa máscara. E lembrando, né, o que a gente faz uma parte da nossa vida, isso se estende para outros. Então, quando eu tenho coragem de tirar uma máscara e realmente conversar com alguém de uma forma respeitosa, harmoniosa, para compreender ambos os lados, ambas as partes, o que que aconteceu de fato, por que que você agiu assim, por que que você falou isso, por que que aconteceu aquilo, e eu tento me colocar nesse lugar, eu também saio do lugar da consciência da vítima, né? E isso é um movimento de expansão também. Isso é um movimento que coloca a gente num caminho de maior equilíbrio entre as energias feminina e masculina, entre a razão e entre a emoção. Por quê? Porque eu estou tendo como se fosse, sabe quando a gente vai entrar no mar, que a gente precisa puxar o ar, prender o fôlego e entrar lá dentro? Então, eu estou sustentando, sabe, esse ar enquanto a onda passa e depois eu solto. Então, o momento de fazer essa reconexão, ter essa conversa, é como se fosse isso. E essa sustentação é que vai ajudando a gente a ter equilíbrio para compreender como é que eu estou lidando aqui com a emoção e com a razão, sabe? Mas é preciso querer, né? Tudo tem existe uma lei que eu acredito muito grande que ela se chama lei do livre-arbítrio, sabe? Você pode pegar essa energia, aplicar na sua vida e não também, tá tudo certo, né? Bom, pessoal, é isso. Espero que possa ter ajudado você de alguma forma. Se ressoou aí, lembre-se de deixar sua curtida, seu comentário, se inscreva no canal e me ajuda a chegar nesses primeiros 1.000 inscritos. Já tem outros vídeos postados, lembre-se de assistir os aspectos fortes do mapa de vocês, tá bom? Um super beijo e nos vemos no próximo vídeo. Até, tchau, tchau.